Tá curioso para saber quem é seu parente divino lá em Percy Jackson, mas você fez o teste e não se identificou com nenhum deus do Olimpo? Calma, eu tenho a solução para o seu problema. Pode ser que você seja filho de algum dos deuses menores. Pois é, a gente tem os deuses olimpianos, que são aqueles que vivem lá no Monte Olimpo. Zeus, Poseidon, Hades, Apolo, Hera, Hermes, enfim, uma galera. Mas a gente tem também os deuses menores, que você pode ser um semideus filho de algum deles, e isso não te torna um semideus mais fraco ou mais forte. A não ser que, né, você esteja se comparando com um filho dos três grandes, porque os filhos dos três grandes costumam ser mais fortes do que os outros semideuses. Mas assim, comparado aos outros, a, sei lá, um filho de Atena, filho de Apolo, isso não significa que você é mais fraco ou não, tá ok? Senhoras e senhores, eu sou o Rafael Novaes, seja bem-vindo a mais um vídeo e vamos começar logo, porque eu tô ansioso pra falar dos filhos de Íris. Os filhos de Íris são espíritos livres, eles gostam de se sentir livres, sem ter ninguém pra dizer como eles têm que viver, o que eles têm que fazer, e eles costumam emanar uma energia para as pessoas em volta que agradam elas. É muito gostoso e confortável estar na companhia de um filho de Íris. Eles são extremamente pacíficos e só atacam por questão de autodefesa. Sem contar que eles são muito espertos e possuem um coração equilibrado, sempre buscando o equilíbrio ali entre todas as coisas. Eles são misericordiosos e eles procuram fazer amizade com pessoas que não vão trazer nada ruim para elas. Ou seja, você vai tentar fazer amizade com alguém que não te traga energias ruins, não é aquela pessoa que fica falando mal da vida o dia inteiro. São pessoas que vai ser confortável e agradável de ter junto com você durante seu dia. Todo mundo ama quando um filho de Íris está por perto, e eles sempre aparecem quando você menos espera. E da mesma forma eles desaparecem misteriosamente do nada. Mas eles saem silenciosamente e orgulhosos por terem feito o dia de alguém mais feliz. Por Íris ser uma das deusas mensageiras ali junto com Hermes, eles são ótimos comunicadores e eles adoram falar. São ótimos tagarelas e inclusive eles amam todas as cores. É muito difícil para um filho de Íris escolher uma roupa, porque eles sempre vão estar confusos de qual cor usar em qual dia, e aí às vezes eles optam por usar todas as cores mesmo, e eles usam umas roupas bem coloridas. Os filhos de Hypno, eles estão longe de ser os semideuses mais responsáveis do mundo, porque Hypnos, ele é o deus do sono, o deus dos sonhos. Na verdade ele não é exatamente os dos sonhos é o Morfeu, e ele é o deus do sono e tudo mais. Então os semideuses de Hypnos passam grande parte do momento dormindo. Eles são simplesmente os semideuses mais preguiçosos que existem. Eles são bem covardes, como eles passam grande parte do seu tempo dormindo, eles não têm tempo exatamente para você poder se exercitar e tal, eles não são fortes nem nada assim, muito menos para pegar um sol, eles são extremamente branquelos, e eles costumam ser um pouco hipnóticos, onde eles gostam de pregar peça nas pessoas, fazendo elas dormirem nos momentos mais bizarros. Apesar de tudo, se você der sorte de conversar com ele quando ele estiver bem descansado, você vai ver que eles são extremamente inteligentes, assim como um filho de Atena. Claro que não tanto, mas ainda assim são bem inteligentes e são bem calmos e divertidos. E quando eles não estão dormindo, eles gostam bastante de ler e interpretar os sonhos que eles tiveram. Mas ainda assim a gente tem os semideuses de Nêmesis, e você pode pensar que Nêmesis é a deusa da vingança, mas ela não é só a deusa da vingança. Os filhos de Nêmesis podem ser sim bem vingativos, mas uma das suas maiores qualidades na realidade é a franqueza, onde eles buscam punir severamente as pessoas que não são fiéis uma com as outras. Eles até podem não conjurar raios, fazer terremotos, falar com os mortos, mas eles são os melhores amigos que você pode ter no acampamento meio sangue. Se você fizer amizade com algum filho de Nêmesis, você vai ser o sortudo que vai ter o melhor amigo pro resto da sua vida. Inclusive, por eles terem esse ar um pouco vingativo e tudo mais, eles são bem rápidos e ágeis, preferindo utilizar o arco e flecha na hora das batalhas. E por incrível que pareça, eles sempre sabem quando eles estão sendo enganados, então tomem cuidados para não enganar eles. Eles acham que todo mundo tem as mesmas oportunidades, e é exatamente por isso que eles odeiam
os filhos de Tyche. E os filhos de Tyche não tem como descrever muito bem eles. Eles adoram a sorte, mas eles são semideuses que estão sempre mudando de forma. Eles adoram mudar o seu jeito de ser, o jeito de viver. Além disso, eles também costumam ficar um pouco longe das pessoas, eles gostam de ficar bem mais afastados, mas sempre aparece quando você menos espera. Apesar disso, eles são semideuses que são sempre claros e objetivos. Eles possuem sempre opinião própria e sabem do que estão fazendo. E eles não costumam se arrepender de nada do que fazem na vida. E é exatamente por isso que eles podem ser bem arrogantes às vezes, porque eles acham que tudo que eles fazem é o certo e enfim. Outra coisa é que eles são muito difíceis de serem manipulados pelos outros semideuses. Mas apesar disso tudo, eles são sempre populares lá no acampamento meio-sangue, até porque quem não quer aproveitar um pouquinho da sorte de um filho de Tyche, né? Uma vez que eles são sempre muito sortudos em tudo que eles fazem. Vamos falar dos filhos de Nice. Se você não sabe, Nice é a deusa da vitória. É exatamente por isso que eles não conseguem parar quieto em momento nenhum, enquanto eles não ganharem nenhuma competição ou algum conflito. Nem preciso falar que eles são bem competitivos, né? Eles são ótimos guerreiros e também ótimos competidores, sendo bem esportistas, participando de vários esportes. E é exatamente por isso que eles podem acabar arrumando confusão por coisas bestas, como uma partida de futebol ou alguma coisa assim que, se por acaso ele perca alguma competição, ele vai ficar bem estressadinho. Apesar disso, não se engane, isso não acaba com a fama deles, já que eles são pessoas bem queridas e populares lá no acampamento meio-sangue. Alguns filhos de Nice costumam ser um pouco mais loucos, onde eles costumam se afastar de tudo, de todos, para que ninguém atrapalhe a trajetória da sua vitória. Já outros costumam ser um pouco mais espertos e eles passam a maior parte do dia próximo ao chalé de Athena, procurando absorver o máximo de sabedoria que eles conseguirem para garantir a sua próxima vitória. Os filhos de Hebe. Se você não sabe, Hebe é a deusa da juventude, por exemplo. E os seus filhos são simplesmente os melhores amigos que você pode ter. Eles sempre buscam ajudar todo mundo ao seu redor. E eles gostam de deixar todas as pessoas felizes. Só que eles querem tanto agradar os outros que eles podem acabar mentindo só para poder deixar alguém feliz. Apesar disso, eles são feitos de bobo por muitos semideuses que acabam manipulando eles para fazerem as coisas que querem, virando praticamente escravos de alguns semideuses. Eles são bem desajeitados e quando eles fazem alguma coisa errada, eles perdem o seu carisma momentaneamente. O maior medo deles é de ficar sozinho. Inclusive, eles costumam perdoar muito facilmente as pessoas que são má com eles, até porque a sua mãe é a deusa do perdão. Além disso, eles podem ser bem compreensivos em algumas situações. Para finalizar, vamos falar dos filhos de Hecate. Eu deixei a Hecate por último porque ela é uma deusa bem complexa. A personalidade dos filhos de Hecate costuma mudar o tempo todo, assim como a sua mãe. Dizem que eles têm 3 personalidades diferentes, uma para manhã, uma para tarde e uma para noite. Eles frequentemente parecem estar vivendo várias vidas ao mesmo tempo, mas eles costumam ser semideuses bem alegres e divertidos. Ainda assim, eles são bem protetivos e gentis. Mas quando irritado, os semideuses de Hecate procurariam se vingar, assim como sua mãe faria. Mas eles também podem interpretar o papel do mais sábio, do mais velho, do orgulhoso e também de alguém mais frio e mau. Eles costumam se dar bem com bastante semideuses, mas eles gostam mesmo da companhia dos semideuses de Deméter ou Perséfone. Eles têm uma sensibilidade com a magia, assim como sua mãe, então eles podem ser muito misteriosos e bem sensível a todas as coisas mágicas. Eles gostam de cartas de tarô, adivinhações e bastante coisas assim. E por eles serem bem poderosos, eles precisam frequentemente serem disciplinados para que as suas magias não saiam do controle. Apesar disso tudo, a gente ainda tem mais uma deusa para falar, que seria a Bellona. A Bellona é uma deusa que ela só aparece no panteão romano e ela é o equivalente à deusa da guerra. A gente tem Marte e a gente tem Bellona, os dois são deuses da guerra. Mas enquanto o Marte ele tá muito mais ligado à batalha, ao campo de batalha, a Bellona tá muito
muito mais ligada ao sentimental da batalha, a ira, a fúria que você sente quando luta. Os semideuses de Bellona, eles costumam inspirar muito as pessoas em volta deles, e eles são ótimos líderes quando o assunto é alguma batalha. Eles podem ser um pouco mais sérios, mais fechados, mas ainda assim são boas pessoas e gostam de sempre estar na companhia de muita gente. A gente tem como exemplo uma filha de Bellona, que é a Reina. Eu sei que existem mais deuses menores, mas infelizmente a gente não tem tanta informação quanto a esses outros deuses. Hestia, que é a filha do fogo, ela é uma das 3 deusas virgens, junto com Ártemis e Atena, então ela não tem filho, e aí a partir daí a gente tem vários deuses que poderiam ter filhos, mas que a gente ainda não conhece eles ou não sabe muito sobre esses semideuses. Então, por enquanto, dos deuses menores a gente tem só essa galera desse vídeo. Se ainda assim você não se identificou com nenhum deus, eu acho que você pode ser filho de algum deus menor que não apareceu em nenhum lugar. Pode ser filho de Nyx, pode ser filho de Thanatos. Aí a gente tem que ver e dar uma olhada melhor, mas acredito que a maioria de vocês já deve ter encontrado seu parente divino. Sendo assim, muito obrigado por terem assistido esse vídeo. Essa foi a parte 2 de um outro vídeo que eu fiz, que vai estar aqui em cima para vocês, que é falando dos deuses olimpianos. Aí sim, é dos deuses lá de Zeus, Poseidon, Hades, etc. Mas mais uma vez, muito obrigado por terem assistido. Não se esqueçam de clicar em gostei aqui embaixo, se inscrever no canal, comenta aqui qual deus menor é seu parente, ou então qual deles você gosta mais, se identifica mais, ou tem relação com algum amigo ou parente seu. Eu vou adorar saber, até porque eu conheço poucas pessoas que são filhos de deuses menores. Sendo assim, um beijão, valeu, falou!